porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Com esse versículo bíblico que encontramos em São Mateus, capítulo 18, versículo 11, estamos dando início a mais uma programação do Cânticos de Sião. É uma alegria muito grande, meus prezados e queridos ouvintes, de estarmos aqui nesse domingo para levar a mensagem da salvação aos perdidos. E, portanto, vocês percebem que os versículos usados aqui são versículos que falam da missão do Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo, a sua vinda dos céus para resgatar aquilo que se havia perdido. E, portanto, essa é a nossa também missão de levar aos perdidos esta mensagem de salvação. Não temos nem outra intenção de evidenciar aqui, notificar aqui alguma denominação, algum sistema de doutrinas, enfim, entendimentos humanos. Não, pelo contrário. Nosso caso aqui é anunciar a salvação que há pela fé no Filho de Deus. Mensagens de salvação. Por que mensagem de salvação? Porque essas mensagens vão ao encontro de pecadores, vão ao encontro de corações preocupados com o seu futuro após morte. E é exatamente esse o fato principal, esse é a mensagem primordial, aquilo que todo ser humano precisa, não interessa qual a sua religião, qual a sua denominação. Nós queremos, portanto, levar com clareza a mensagem da salvação que Cristo Jesus manda-nos a falar aos perdidos. É exatamente isso. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E, portanto, meu querido ouvinte, se porventura você ainda não está convicto do teu futuro pós-morte, então é porque você está perdido. Essa é a realidade. Se você não sabe ainda qual será o teu destino depois da morte, refiro-me à tua alma, à tua eternidade. Não me refiro ao teu corpo que vai para a sepultura. Isso todo mundo sabe, que o destino do ser humano é um dia, provavelmente, ser sepultado, a menos que aconteça algum desastre que não tenha como sepultar o corpo. Mas eu não me refiro a isso, eu me refiro à eternidade ou junto com Deus, na felicidade eterna ou na condenação. É isso que eu me refiro. Qual desses dois destinos tu estás certo que terás após a tua morte? Portanto, meus queridos, pensem nisso, pois hoje à noite temos muito que falar sobre este assunto. E, portanto, eu gostaria de que você ouvisse com atenção, se aproximasse do teu receptor e não perder uma palavra sequer, porque essas palavras que eu estou aqui falando não são tiradas das minhas capacidades intelectuais, porque, aliás, são muito pequenas. Mas o que eu falo aqui são coisas que estão nas Sagradas Escrituras, extraídas da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Talvez alguém possa pensar, mas se não fizer a minha parte, também eu não vou alcançar essa felicidade que tu falas. Olha aqui, meu querido ouvinte, os nossos méritos só inclinam para a condenação. Nós não temos um mérito, quero deixar bem claro aqui, não temos méritos nenhum, porque a salvação é de graça. É pela fé no Filho de Deus. E se você não tem isso, é porque você não tem nada. Se você ainda não encontrou esta salvação pela fé alcançada por Cristo Jesus gratuitamente, então você não tem nada. Alguém tem dito, uma certa ocasião, nós é que temos que construir a salvação. Isso não existe. O homem não consegue construir sua salvação. A Bíblia Sagrada diz que não há um justo, não há um que faça o bem, não há um que busque a Deus, porque todos se extraviaram e todos igualmente se fizeram inúteis. Portanto, nós não temos nenhuma oportunidade, nenhuma chance de alcançarmos a salvação, a vida eterna pelos nossos méritos. Nem sequer 1%. É sim, é bem isso.
O apóstolo Paulo foi escrever aos Efésios, estando vós mortos. Escute bem essa, estando vós mortos. Ele escreveu isso aos crentes de Éfeso, estando vós mortos, ele vos deu vida. Um morto não pode fazer nada por si. Agora o Senhor veio e lhe deu vida. Então essas pessoas fizeram algo para receber vida? Absolutamente nada. Os méritos são de Cristo. E ainda mais, o apóstolo Paulo fala aos romanos: ou ignoras que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Porque nós não temos bondade a ponto de nos arrepender do mal. Nós estamos escravizados pelo pecado. Quando eu digo nós, me dirijo, me refiro à raça humana. Somos escravos do pecado. Somente o Senhor Jesus Cristo pode nos tirar dessa escravidão e nos conceder gratuitamente nele a libertação. E então sim, por meio dele e do seu poder, podemos servir a Deus com clareza, com coração sincero, e mesmo assim muita fraqueza, mas Deus é poderoso e por meio de Cristo são transformadas essas adorações, louvores e reverências a Deus perfeitamente. Não pela nossa capacidade, não, mas Deus faz isso por Cristo Jesus. Nele nós estamos perfeitos diante do olhar do Pai. E não estando nele, tudo está perdido. Prezado e querido ouvinte, não deixe passar essa oportunidade. Hoje Cristo te chama. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oprimidos pelo pecado, sobrecarregados com fardos pesados que os homens lançam sobre os teus ombros, insinuando que carregando estes fardos de boas obras, de coisas que, religiosidades, você vai alcançar a salvação. O Senhor disse aos fariseus da sua época, escribas e fariseus, hipócritas, que sobrecarregais os ombros dos homens com fardos pesados, mas nem com o dedo vocês não querem tocá-los. Isso é que os homens fazem, os religiosos fazem, faziam e fazem ainda hoje. Você não pode ir para o céu, você usa saia curta. Você não pode ir para o céu porque você pintou o cabelo. Você não pode ir para o céu porque você tem as unhas pintadas e usa colar e usa pulseira e usa anéis e, portanto, um monte de coisas carregando os ombros dos homens com fardos difíceis de suportar. Quando que todas estas coisas cairiam por terra e caem por terra para aqueles que se lançam aos braços de Cristo, aos seus cuidados e tomam sobre si o seu jugo e o seu fardo, que é leve. Eu não estou dizendo que um crente, que uma moça crente, uma mulher crente possa pintar cabelo, cortar cabelo, usar saia curta e pintar as unhas. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que isso não serve para nada em termos de salvação. Isso serve como testemunho e são consequências de uma salvação que essa pessoa desfruta. Não quer mais as coisas do mundo. Não quer mais, não precisa pastor. Não precisa pastor. Não precisa missionário. Dar em cima, bater nessa tecla, você não pode mais cortar o cabelo. Isso são coisas de homens. Aquele que liberta o pecador, coloca nesse coração renascido, nesse coração convertido, o desejo de executar a vontade de Deus. E a vontade de Deus nós encontramos na sua santa palavra. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade.
Por isso, meus prezados e queridos ouvintes, talvez alguém esteja estranhando, mas essa gente parece que prega o evangelho, mas parece que toleram tudo que é coisa. Não, nós não toleramos, nós não somos ninguém para tolerar e nem para condenar. Nós somos homens pecadores, retirados do império das trevas, da escravidão de Satanás, da escravidão do pecado, e hoje nos refugiamos em Cristo Jesus, tomamos o seu fardo e o seu jugo, e que, portanto, agora estamos livres da influência desse mundo que anda após os ensinamentos e após os traços, os caminhos traçados pelo nosso inimigo. Eu gostaria que cada um pensasse. Primeiro passo, sentir que é um pecador perdido e o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. No momento em que você for achado, então, meu prezado ouvinte, Ele vai derramar sobre ti o seu Espírito e esse Espírito te conduzirá a toda a verdade. Não vai depender de um homem. Eu não estou querendo falar contra pastores. Na Bíblia encontramos o dom de pastor, mas eu não sei porquê, eu sempre indago isso. Pastor, se olharmos para a palavra pastor, quer dizer aquele que apacenta, e não aquele que sobrecarrega os ombros das ovelhas, preocupado com a lã das ovelhas, com o leite do rebanho, com a produção, com o lucro. Meus queridos, pastor apacenta. Pastor, se uma ovelha está doente, ele vai levar o remédio. Se uma ovelha está com fome, ele vai levar o alimento. Se uma ovelha está fraca, ele vai fortalecê-la, vai carregar nos braços, porque o caminho é longo. Esse é o pastor. Meu prezado ouvinte, pastor. Pastor é aquele que ama as ovelhas, aquele que tem amor por cada ovelhinha, seja ela magra, gorda, lanuda ou não. Pastor é aquele que tem amor no seu coração pelas ovelhas. Portanto, não entra em momento algum um pastor sobrecarregar as ovelhas com fardos pesados. Alguém poderá dizer, mas o que está escrito na Bíblia nós temos que falar. Sem dúvida nenhuma, no momento certo. No momento certo. A Bíblia Sagrada diz: a palavra a seu tempo, quão boa é. A palavra a seu tempo, quão boa é. E digo mais, não vale a pena forçar alguém a deixar de pintar as unhas e usar, enfim, coisas indecentes. Não vale a pena se o coração dessa pessoa não recebeu vida eterna. Se ainda está nos desejos terrenos, talvez faça tudo isso para se mostrar mais importante do que os outros. Então tudo é perdido. Aparentemente muito bonito, mas Deus não olha para a aparência. Lembrem-se da palavra que ele disse a Samuel: Deus não olha para a aparência. Não é como o homem que olha para o exterior. Deus olha para o interior. Então uma pessoa não precisa absolutamente de leis de ninguém para fazer a vontade de Deus, porque ele tem nas Sagradas Escrituras a sua orientação. Eu tenho minha esposa, nunca disse para ela: você precisa usar saia comprida, você não pode cortar o cabelo, você não pode pintar suas unhas, você não pode usar colar, usar adereços de ouro. Eu nunca disse isso, porque não há necessidade. Se houvesse necessidade, eu teria feito. Mas uma pessoa nascida de novo sabe qual é o seu comportamento que agrada a Deus, meus queridos. E assim é homem, assim é jovem, assim é um menino, uma menina que já tem recebido da graça de Deus.
procura saber qual era a vontade de Deus, vai aonde? No manual de instruções, que é a palavra de Deus. Ver o que é aprovado por Ele e o que é reprovado por Ele. É isso que importa. Mas eu gostaria de dizer a todos vocês, meus queridos, já me alonguei no primeiro momento, e eu peço que vocês procurem entender as palavras que eu tenho dito. Porque o Filho do Homem não veio salvar, condenar as almas dos homens, mas veio para salvá-las. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Portanto, queridos ouvintes, nós tivemos já uma breve meditação sobre o que se havia perdido. E o que se havia perdido era as almas dos homens, as almas dos homens. E é exatamente essa tarefa estava confiada ao Senhor Jesus Cristo. Resgatar o que se havia perdido. Não estamos tentando resgatar costumes antigos. O Senhor Jesus Cristo veio resgatar o que se havia perdido, trata-se das almas dos homens. E nós temos aqui, em nossa frente, o capítulo 15 de São Lucas, um capítulo que alguém tem dito, um capítulo que ele tem destinado a chamar os perdidos. Nós temos a ovelha perdida, aqui nesse capítulo. Nós temos a dracma perdida, também aqui nesse capítulo. E nós temos a história do filho pródigo, que também estava perdido e foi achado. E essa história também se relata aqui nesse capítulo 15 de Lucas. A dracma perdida, esse trabalho que a mulher tem feito para encontrar aquela dracma, é exatamente o trabalho que o Espírito Santo está fazendo, procurando esta preciosidade que foi perdida. Com o sacrifício pronto, que está ao alcance, que ainda está exposto para a redenção dos homens, se porventura encontrar algum perdido, ainda hoje pode-se achegar, confiar nesse sacrifício e ser salvo. E antes disso, a ovelha perdida, o Senhor Jesus Cristo veio buscar as suas ovelhas, que estavam caídas no pecado, em lugares escabrosos, de difícil acesso. Ela jamais poderia sair de lá por sua própria força. Agora vem o pastor, nesse sentido muito valente, que tem um amor muito grande pelas suas pequenas ovelhas, machucadas, assaltadas pelo inimigo, caídas longe do caminho, longe do redil. Ele sai à sua busca e, encontrando-a, põe-na sobre os ombros e a leva para o seu curral. Ali segura, bem tratada, ela tem então alívio de suas dores, a cura de suas feridas e a comunhão próxima do seu Salvador, do seu pastor. Uma história das mais belas nós encontramos aqui no capítulo 15 de São Lucas.
E os religiosos da época, nos versículos 1 e 2, dizem que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, mas os religiosos diziam, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Não é porventura isso também o que nós vemos hoje com certos fariseus que temos em nossa volta? Eles dão preferência para um homem que tem uma grande renda, porque o que importa para eles é o retorno econômico. Se fazem alguma coisa, tem que receber em troca algo de valor. E daí os pobres, os perdidos, não têm muito o que oferecer nesse sentido. Isto sobra então para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai atrás das ovelhas perdidas. E quando encontra uma ovelha, nos diz a palavra que ele põe sobre os ombros e, cheio de júbilo, vai para casa, reúne os amigos e vizinhos e diz-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E no versículo 4 diz que ele deixa as outras ovelhas seguras, em lugar seguro, e vai procurar a que se perdeu até encontrá-la. Ele não desiste. Ele vai encontrar a sua ovelhinha. Faz parte do seu aprisco. Está perdida, está longe, está desviada, mas ele vai lá onde ela está buscá-la. Veja bem, meu querido ouvinte, que ela não voltou de lá. Ela está lá perdida e está lá naqueles lugares que não tem como ela sair para fora para voltar ao seu redil. Somente o Senhor, que conhece as suas ovelhas pelo nome, então ele vai, e não importa a ele o quanto isto custa, ele vai buscar gratuitamente esta ovelha querida e a põe nos ombros, traz ela para casa, para o seu redil. E causa isso tanta alegria no seu coração, tanto regozijo, que convida os seus amigos para que participem do seu regozijo, que participem da sua festa, por ter encontrado a sua ovelha querida, a sua ovelha amada. Exatamente para buscar essa ovelha, ele deixou o lar no céu e veio a esse mundo tomar sobre si todas as dores e todos os ferimentos e todos os desvios de conduta de suas ovelhas. Alguém disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz, estão distantes, não estão no curral, estão longe do pastor, mas estão gemendo pelos ferimentos causados, pelo desvio de conduta que tiveram, caíram nas unhas do inimigo, caíram no despenhadeiro do pecado, do lamaçal, do poço de perdição, como disse o salmista. E somente ele, com o seu poder, pode retirar de lá uma ovelhinha que não tem poder em si para sair por conta. Por isso disse no começo que a salvação não vem de nossos caprichos, de nossas obras, de nossos esforços, porque nesse caso seria, então, um pouco por nossos próprios méritos. Mereceríamos, de certa forma, uma parte da salvação. Isso não combina com as Sagradas Escrituras. Todo o resgate foi feito por Jesus Cristo
e esta ovelha caída lá no despenhadeiro não teria condição mais de voltar para casa. Ele desceu lá, buscou-a, colocou-a sobre os ombros, veio para casa, com toda a segurança, tratou de suas feridas, lhe deu também alimento e a colocou no seu redil. É só Deus para fazer uma obra tão grande, uma obra tal. E agora convida seus amigos e faz uma festa, dizendo: vinde e regozijai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E a mulher que varreu a casa com todo cuidado, procurando encontrar a dracma que se perdeu, também convida as suas amigas para fazerem uma festa por ter encontrado a dracma perdida. Cada alma, meu prezado ouvinte, tem um grande valor diante de Deus. Mais do que todo ouro, de que todo o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que isso, incomparavelmente. Foi por causa desta alma que o Senhor Jesus Cristo deixou o seu lar na glória e veio a esse mundo realizar a redenção, o resgate destas almas. Depois disso nós temos a passagem do filho pródigo. Todo homem é um filho pródigo. Se distanciou de Deus, dando ouvidos ao inimigo, e lá longe desperdiçou toda a sua felicidade em coisas que só trouxeram-lhe tristeza. Foi um desastre a vida desse moço. Mas, caindo em si, nos diz a Bíblia, que ele disse: na casa de meu pai há muitos trabalhadores que têm pão à vontade. Não esqueça, meu querido ouvinte, que a palavra de Deus é um alimento. E eu aqui morro de fome. Meditando nesta realidade, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Porque o empregado já tinha melhor bonança do que ele naquelas terras, onde só tinha mesmo alimentos para porcos. Meu prezado ouvinte, talvez alguém diga assim: ah, é tão bom aqui. Eu gostaria de dizer: alimento saudável, alimento para a tua alma, só está nas mãos de nosso Deus. Ele tem o alimento necessário, indicado para te alimentar espiritualmente e te conduzir para a bonança desejada. Então, nos diz a Bíblia Sagrada, que lá ele viu de longe aquele rapaz que vinha, maltrapilho, talvez, seguramente, e chegou lá e disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno, Pai, de ser chamado teu filho. Não sou digno. E, portanto, ele reconhece que não tinha uma dignidade em si próprio para dizer: Pai, se lembra que eu sou teu filho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falei de ti lá naquelas terras. E, portanto, eu sou teu filho. Não, ele não disse isso. Não disse isso. Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno. Já não sou digno
de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus funcionários, como um dos teus empregados. E a Bíblia Sagrada relata que foi um encontro maravilhoso. E diz a Sagrada Escritura aqui que houve ali uma festa. Que começaram a regozijar-se. Só que esse regozijo, meu querido ouvinte, veio depois de matarem o bezerro cevado. Esse regozijo de uma alma que é encontrada só pode ser alcançada após o sangue resgatador do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então sim, aí essa pessoa está resgatada, está salva, está na casa do Pai junto com os demais, e ali há um grande regozijo, uma grande alegria. Não queres tu também dizer a Ele: Pai, pequei contra o céu e diante de Ti. Trata-me como um dos Teus funcionários, porque eu não sou digno de ser chamado Teu Filho. Reconhece, prezado ouvinte, a tua indignidade diante de Deus, e é mediante esse reconhecimento é que Deus te alcança perdão dos pecados, absolvição, portanto, e reconciliação com Ele. Trazei uma roupa nova e põe-lhe sandália nos pés e um anel no seu dedo. Agora você entra em aliança com o teu Pai Celestial. E então estarás para sempre na sua casa, no regozijo eterno, na presença do Pai. Faça isso e será salvo.